Bom, boa tarde. Estamos começando mais um evento do nosso A Queijaria na Tela. Era Queijaria na Rua, mas agora está sendo na tela. E hoje eu vou falar com pessoas muito queridas, produtores do nosso coração, que estão representando dezenas e centenas de outros produtores. E aí eu fazendo a programação com o Igor, a gente ficou escolhendo aqui a dedos quem que a gente achava que podia representar muito bem, né, tantas pessoas maravilhosas que convivem com a gente. Então, muito boa tarde para todo mundo, boa tarde conjunto aí. Boa tarde para todo mundo. Bom, vamos começar então, vou perguntando para cada um de vocês, né, falando da Queijaria na Rua, explicando um pouco assim o projeto e como conheceu a queijaria. Vou começar aqui pelo caçula, vou começar pelo Joãozinho, que é o caçula aqui. Quantas queijarias na rua, ô João, você participou? Eu participei de uma só, Fernando. João não teve tempo de fazer muitas, foi só a primeira e depois já começou a pandemia. Então, assim, conta um breve histórico, assim, de como, né, como a Queijaria Santo Antônio, o Joãozinho, conheceu a queijaria. Vou perguntar a mesma coisa para os três. Beleza, vamos lá. Eu comecei a maturar queijo aqui em 2016, né, fazendo testes, e no final de 2017 eu tinha 2 queijos que eu achava que já estavam mais legais e interessantes. E fui buscar mercado para esses queijos. E já acompanhava o seu trabalho pelas redes sociais, pela internet e tal. Fui a São Paulo com algumas amostras, passei na loja e deixei minhas amostras lá. E voltei para Passa Quatro. Depois de algum tempo você me retornou, a gente conversou um tempo por e-mail, marcamos uma visita aqui na queijaria, e aí eu conheci o Fernando. O mais interessante disso tudo é que eu imaginava que o Fernando seria a última pessoa que ia me retornar, né? Eu não conhecia ele, e vendo a loja e a repercussão que ele tinha, eu imaginava que ele não ia dar atenção para um projeto pequeno que estava começando, e foi o primeiro cara que me retornou. E na primeira visita a gente já ficou amigo antes de estabelecer relações comerciais, né? E, bom, o Fernando saiu daqui e já levou tudo que eu tinha disponível para a loja. Gostoso mesmo. Você é o caçula da turma aí. Vamos falar com a Lara agora. Lara, sua história com a queijaria, minha querida. Bom, eu só comecei a fazer queijos por causa da queijaria, né? Eu não fazia queijos, eu produzia apenas os iogurtes. Então, o primeiro queijo que eu fiz para levar para o Fernando. Levei só um pedacinho, porque eu tinha que comer também. Cara muito bacana que é, ele deu todo o apoio e todo o incentivo, mas isso foi muito emocional, porque na prática a gente tinha, né, consciência que a coisa não era tão boa assim. E a partir daí o Fernando se tornou um grande mestre, que a gente aproveita dos conhecimentos dele até hoje para criar e para melhorar os nossos produtos aqui. Então, eu recebi um cartão de uma viagem que a minha irmã fez falando que o Fernando era o cara. O contato foi nesse sentido, né? A gente foi conhecer a queijaria. A partir daí, eu fui incentivada pela família de fazer os cursos com o Fernando. Aí eu me converti para a religião da canastra, que é o queijo. E aí a gente vem nessa história de participação em feira, que a gente morre de saudade, né? Saudades do convívio, da atmosfera, dos preparativos e do retorno financeiro, que a feira sempre trouxe para nós. Eu participei de 4, né? Agora vamos ver se o ano que vem a gente consegue fazer. É isso aí. Agora a gente não vê a hora. E agora eu não sei quantas queijarias no Remermelé participou. Vamos saber agora. Eu só sei que a história deles bate muito com a nossa. Eu lembro bem daquele dia, tinha gente nervosa aquele dia. Quero ouvir o Thiago e o Mauro agora falando a história da Mermelé com a queijaria. Começa. Então, quantas a gente já... Todas, né? Absolutamente todas as queijarias a gente já participou. E nosso encontro foi bem particular, na verdade, porque a queijaria foi nosso primeiro ponto de vendas, e a gente já está no mercado há 7 anos, né? E eu era bem novinho, bem
tímido, extremamente tímido, e se deu a oportunidade de apresentar nossas geleias para o Fernando, para a queijaria. Eu fui lá morrendo de medo, porque era meu primeiro acercamento de falar com uma pessoa, oferecer nosso produto. Então, lembro perfeitamente o dia que eu cheguei lá, eu subi, tive uma reunião com ele aí todo olhando aí, provando e degustando as geleias, e foi maravilhoso. Foi nosso primeiro start aí de vendas. Foi maravilhoso. Mesmo de lá para cá, a gente não se largou. Isso que é bem legal, né? A gente realmente se apoia muito. E eu quis, assim, trazer alguns de vocês para mostrar, né? Um produtor de leite de vaca, uma de ovelha, um de geleia, que, assim, a gente fala muito de queijo e não fala de todos esses alimentos que são maravilhosos, que combinam muito bem. E fala da mermeleia, fala da queijaria, porque a mermeleia está toda semana na queijaria, a geleia para tudo que é lado. De vez em quando, eles dois até falam que parece que lá é uma loja mais de geleia do que de queijo, tanta geleia que vai da mermeleia. Exato. A mermeleia produz aonde, para localizar o pessoal, né? Como é que é a produção de vocês e onde vocês estão? Nós estamos aqui em São Paulo, a gente já transitou por alguns lugares, por alguns bairros em São Paulo. Hoje a gente produz aqui na Zona Sul de São Paulo. E a gente estava com uma loja física até pouco tempo, até o começo da pandemia, e aí a gente acabou mergulhando no universo online e permanecendo com os pontos de revenda por todo o Brasil também. Mas a gente sempre fala que a queijaria foi o nosso primeiro, porque de fato a queijaria não só foi o nosso primeiro ponto de revenda, como ela abriu portas para muitos e muitos outros. Assim, muita gente que hoje revende ou que consome a mermeleia conheceu através da queijaria. A grande maioria mesmo. A gente fica muito feliz. E vocês estão vivendo da geleia, né? Hoje é geleia. Somente. Sim. A gente não faz nenhuma outra coisa senão isso. A gente produz todos os dias para abastecer os pontos de revenda e para a nossa loja online, que também tem um movimento bastante positivo. Principalmente nesse momento onde as pessoas entenderam que o online funcionaria como essa ponte de afeto, de envio da geleia para a casa de alguém. Que bom, muito legal. Bom, mas a Lara, né, trazendo para a Lara agora, a Lara não vive só do queijo não, viu, gente? A Lara lida com vacina, não sei se vocês sabem. Conta aí, Lara. Conta onde você está, conta como é a produção e as 10 coisas que a Lara faz por dia. Eu estou em Itapecerica, Minas Gerais. Eu saí da capital, né, de Belo Horizonte, em 2009. E aí eu não quis voltar mais e a gente precisou de criar nesse espaço que a gente tem algo que sustentasse a gente o espaço. Não tive pernas nem asas de coragem de abandonar outras atividades. Eu estou como secretária de saúde desse município. Eu tenho sofrido muito e percebo que eu ainda não sortei, não larguei tudo porque eu tenho queijo. Então, o queijo também serve como terapia. A gente está caminhando para isso, né? Meu marido é músico e ainda tinha um vínculo grande com os trabalhos de eventos maiores que já há quase 1 ano e meio não acontecem mais. E a gente está tendo que se reinventar. Então, o nosso espaço aqui hoje é um espaço que continua sendo pequeno, né? Eu brinco que a gente inventa sendo mini. Então, eu tenho algumas ovelhas, cada dia a gente tem uma quantidade menor na produção de leite, tem algumas vaquinhas e com isso a gente construiu um espaço aqui, que a gente tem 3 suítes para receber algumas pessoas e um espaço de gastronomia da nossa casa mesmo. É a nossa cozinha com as nossas panelas, os nossos temperos que a gente acaba brincando sempre com a história do queijo, das geleias, dos queijos de amigos, de outros produtores também, que fazem parte base aí do nosso cardápio. E a ideia é essa, é receber poucas pessoas, compartilhar a nossa rotina, a nossa experiência, né, os nossos sabores aqui. Legal. Então já ouvimos um pouco do projeto Mermeleia, que participou de todas as feiras de rua. Ouvimos agora Sabores da Ovelha, 4 participações. E agora vamos ouvir um pouco do Joãozinho, uma participação,
o amigo mais novo aqui do grupo, e a Lara, né, explicou, faço um monte de coisa. O Joãozinho faz um monte de coisa, mas eu sei duas coisas que ele faz muito bem. Uma é queijo, e a que está em primeiro lugar é festa. Pensa no homem que sabe fazer festa. Com certeza ele não está tomando café, ele está tomando cachaça, só para vocês entenderem. Pois é, Fernando. Certeza que está tomando doce paixão. E você sabe qual cachaça, né, inclusive. Conta do seu projeto, João. Eu gosto muito de festa, né, e eu brinco com o pessoal aqui que a gente recebe muita gente na fazenda, o pessoal vem, faz as visitas, conhece as câmaras. A sede da nossa fazenda também é um casarão antigo, bem legal, conhece o casarão, conhece o entorno, o curral. Agora tem um projeto novo, que é um restaurante dentro da fazenda, que chama Casa do Monjolo, né? Que vai ser conduzido por um amigo em comum, o chefe Vitor Rabelo, que a gente se conheceu junto aí na mesma época que eu conheci o Fernando e veio para me ajudar nesse projeto. Mas eu falo que as grandes parcerias acontecem depois das 5 da tarde, quando o sol começa a esconder nos ranchos que eu tenho pela fazenda, né? Quem vai ficando, fica e tudo vira uma grande festa, essa que é a verdade. E eu acho que a melhor forma de estreitar laços é essa, né? Celebrar a vida é fatal. Obrigado, quem celebra junto eu acaba queria aproveitar esse junto. momento, né? Fizemos as apresentações aqui, já falei que vocês estão representando muita gente, então eu sei que tem produtor que está assim, por que não me convidou? Mas sinta-se convidado. Estamos só representando aqui todo mundo, não cabia todo mundo. Estamos falando da Queijaria na Rua, no momento difícil, Queijaria na Tela. Vamos aproveitar para conversar algumas coisas, né? Que eu acho importante, para a gente tentar colocar o papel do pequeno produtor, né, que não existia há uns 10 anos atrás e que está sendo retomado. Então, eu queria, vamos começar aqui pela Mermeleia, né, pelo Thiago e pelo Mauro. Assim, como que vocês veem esse papel? Porque assim, a gente não tem apoio, a verdade é essa, não tem uma política pública, não tem nada que faça com que a gente resolva fazer um projeto e falar assim, não, vamos entrar nessa porque vai dar certo. É empreendedorismo, é loucura, é atropelo, a gente vai se virando. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que vocês eram, o que vocês acabaram virando e como que é essa cena do que era o pequeno produtor e do que virou hoje. Vamos começar. Eu acho que assim, lá em 2014, que foi quando a gente começou, eram poucas as referências que a gente tinha, eram poucas as possibilidades que a gente tinha também. Acho que foi um momento em que muita gente iniciou os seus empreendimentos, muita gente que se mostra um pouco mais firme com o projeto hoje, iniciou em 2014. Eu sinto que as parcerias daquele momento foram parcerias muito importantes para o fortalecimento do nosso trabalho hoje, depois de muito tempo. A gente sempre diz que sempre fomos nós por nós mesmos. Nós nunca tivemos um investidor, nunca tivemos nenhum apoio que não fosse o do nosso próprio trabalho. E, infelizmente, nesse processo todo, nesses 7 anos de empreendimento, a gente viu muita gente desistindo exatamente por falta desse apoio. Então, a gente sempre fala que, assim, quem conseguiu, de alguma maneira, passar por essa onda mais difícil, acabou conseguindo surfar um pouco melhor nesse segundo momento. Mas a gente sabe das dificuldades que é empreender. Eu ouvi uma vez numa palestra uma coisa muito interessante que eu levo para a vida, que é que empreender é como um jogo de videogame, né? Um dia a gente passa de fase, no outro dia a gente morre. A gente tem passado de fase, de lá para cá, mas fácil não é. O que acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de força no nosso trabalho é a gente focar nele 100%. E a gente sabe que isso também é um processo. Inclusive, a gente vê as outras 2 pessoas na live aqui com a gente, dividindo as funções do empreendimento com outras funções para poder uma coisa ir suprindo ou emotivamente ou financeiramente a outra. No nosso caso, a gente acabou mergulhando 100% no universo das geleias, mas a vida do empreendedor no Brasil, eu sinto que é uma incerteza diária. A gente está todos os dias produzindo, a gente vive disso, mas a gente sabe que é uma incerteza, não uma insegurança do que a gente está fazendo, mas uma incerteza do retorno que isso vai dar para a gente. Então eu sinto que as poucas referências que nós tivemos em 2014 são forças muito potentes para a gente hoje. Então eu sinto que essas parcerias e essas referências
de lá para cá foi realmente um norte que a gente usou para conseguir se manter vivo, principalmente nesse momento mais delicado de agora. E a gente não cansa de dizer que vocês, por exemplo, foram esses padrinhos e esse direcionamento que nós tivemos, né? Principalmente para quem está começando, não tem um ponto de revenda, não tem visibilidade. Eu sinto que essas parcerias, elas são bastante positivas para quem está iniciando o empreendimento. Porque desistir é muito fácil. E que são parcerias também que se vão fazendo de forma bem devagar, né? São coisas que se vão alimentando bem aos poucos. Tem muita gente também que quer empreender, que quer começar com algum projeto e tem essa ideia de que já quer começar rapidamente, ela já quer montar alguma loja, já quer fazer absolutamente tudo. E são processos muito, muito devagar. É um processo muito lento. E precisa ser natural, né? Assim, do mesmo jeito que em 2015, quando o Mauro foi fazer uma entrega na Vila Madalena e passou ali nas Picoelto e viu uma casinha, chegou em casa e falou, olha, tem um lugar muito bonitinho lá na Vila Madalena, parece que eles têm 1 ano de vida, acho que nem tinha 1 ano ainda, e eu acho que a gente podia ir lá apresentar para eles. Assim. Então, eu acho que isso a gente vai galgando naturalmente conforme o tempo, né? Então, eu particularmente sinto que sem essas parcerias, dificilmente a gente consegue avançar. Né? Então, assim, juntos, a gente consegue ir encontrando... Entrelaçando, né? Entrelaçando e encontrando esses caminhos que não são fáceis. Até muito, hoje. Muito valioso isso que vocês falaram, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de 2 situações aqui. No campo empresarial, né, tem muita gente que acha que entra como trainee, depois de 2 anos já é o CEO da empresa, né? Quer dizer, não consegue entender a mesma coisa de quem entra num restaurante e vai pela pia e já acha que vai virar chefe em 2 anos. E não entende que é um caminho a ser traçado e que tem que realmente ser orgânico, com calma, não atropelar muito, porque senão você também... A gente está fazendo as parcerias, mas a Mermelé tem a vida dela, a queijaria a vida própria, então você tem que ter calma. Vai ter obstáculo pra caramba, isso é chovendo molhado. Falando em chuva, vocês perderam até o carro numa enchente no evento da queijaria. Essa história vai ser para sempre. Meu Deus! Eu lembrei disso agora, a gente não tinha... De vez em quando lembra. Conta essa história rapidinho que foi boa. Em 2015, a queijaria começou a fazer um movimento muito importante para nós pequenos produtores, que foi a comida local. A gente ocupava um galpão ali a vizinho da queijaria, e para a gente que estava começando, para você ter noção, naquele momento, em 2015, a gente teve 1 milhão de coisas que agregaram, porque foi no Comida Local que a gente conheceu a nossa nutricionista, que é a nossa nutricionista até hoje, Fabiana Borrego. Foi no Comida Local que a gente conheceu a nossa contadora, que é a nossa contadora até hoje. Exatamente. E a gente tem clientes e pessoas que conhecem o nosso trabalho desde o Comida Local. Uma das edições, eu lembro de ter chegado, eu precisava descarregar as geleias para o Mauro ficar vendendo, e depois eu tinha que fazer umas entregas pela região. E eu lembro que eu cheguei, a gente descarregou, e eu falei, Fernando, tudo bem deixar o carro ali? Eu falei, não, tranquilo, não vai acontecer nada. O Fernando terminou de falar, caiu uma chuva e levou meu carro embora. Eu perdi o carro com todas as encomendas e com tudo que eu tinha que entregar naquele dia. Quase acabou a nossa amizade que estava começando. Jamais. Bom, vamos trazer para o Joãozinho agora, enquanto a Lara volta. Joãozinho, falando dessas dificuldades todas, agora eu quero que você traga aí pro campo mesmo, para essa questão, né, que tem a história da sua família, essa dificuldade, a questão do leite. Tem muita gente que não entende essa questão do leite virar queijo, e como que você vai perdendo a tradição. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa situação da falta de apoio também. A gente não tem um projeto de país que olha para o pequeno, até nesse sentido, né? Em que você olha para uma legislação do queijo e fala assim, caramba, é esse povo que carrega o país. E não se pensa dessa maneira. Então, a sua família, por exemplo, vocês têm esse trânsito, né? O leite e o queijo, e vai, faz, não faz. Você está fazendo um projeto de resgate disso, inclusive. Queria que você comentasse um pouco. Para quem nunca ouviu eu contar, né, cara, minha família está na região do sul de Minas há muito tempo. E desde que chegaram aqui, a atividade primordial é a produção de leite. Então, a gente vem há muito tempo produzindo leite. E passamos por todas as fases do processo, né?
desde um Brasil imperial até o advento da indústria e essa indústria começar a vender ideias para o pequeno produtor e transformar ele em um refém de um sistema, né? Eu vi meu avô produzir leite e queijo, eu vi o meu pai produzir leite e queijo, e hoje eu estou aqui para a gente continuar produzindo leite e queijo e tentar galgar um futuro melhor. E um dos meus pensamentos que me colocou no queijo foi exatamente esse, né? Meu avô passou por um período onde o leite era lucrativo e ele ganhou dinheiro, adquiriu propriedades tirando leite. Depois, quando meu pai ficou na fazenda, fez a opção de ficar na fazenda, meu avô já vinha com um declínio do mercado leiteiro, né? Meu pai acho que enfrentou a pior fase de transição. Passar Quatro, para quem não conhece, está à crista da Serra da Mantiqueira, então a gente está em um lugar de terreno acidentado e a tentativa para sobreviver com leite foi produzir em larga escala. Num terreno acidentado onde era praticamente impossível produzir comida para essas vacas, né? Então, só para entender a dinâmica e a logística, para produzir muito leite, você precisa de um gado com alta produtividade, e esse gado, para ter alta produtividade, quanto menos ele andar, melhor. Então, quanto mais você colocar na mão desse gado, mais ele vai produzir. E aí meu pai começou a produzir muito leite, começou a produzir 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros. A gente produziu 3.000 litros dia na fazenda, com um gado holandês muito raçado e uma conta absurda de custo, né? Chegava no final do mês, quem colocava o preço no nosso leite, obviamente não era a gente, não se tinha nenhuma referência de preço, era o preço do dia. E aí meu pai resolveu não tirar mais leite. Ele falou, bom, a gente tem terra, vamos colocar um gado zebu nessas vacas passadas, vamos cruzando esse gado até ter umas matrizes aí para ter cria, recria, engorda, vamos focar no gado de corte. E esse caminho foi durante 5 anos, né? Eu fazia faculdade, meu pai não queria que eu ficasse na fazenda, eu dei um balão no pai, tranquei a matrícula e vim para a roça e fiquei aqui até ele brigar comigo, não voltei nunca mais, né? E quando eu estava por aqui na fazenda, logo no meu retorno, ele falou, vamos parar de tirar leite, vamos parar com leite. E foi aí que eu despertei pro queijo. Eu falei, cara, são 7 gerações da nossa família vivendo de pecuária leiteira. Não é possível que a gente não ache um caminho para não perder essa tradição de produção, né? E aí ele me deu uma carta branca para começar a produzir queijos. Eu falei, eu vou pro queijo de novo, vou tentar. Ele rezou a missa, fez um sermão, porque ele já tinha passado por isso, né? Falei, bom, eu quero e eu vou tentar. E fui. Comecei a produzir queijo de atacado, Passa Quatro do lado do Vale Paraíba, Paulista, que é uma região de grande consumo. Então produzia mussarela, vendia para padaria, para leiteria, para pizzaria, para tudo que você pode imaginar. Eu vi uma porta aberta, eu descia, batia na porta, oferecia minhas mussarelas, oferecia nozinha, oferecia cabacinha. Consegui melhorar a renda do leite, mas ainda a gente continuava apanhando, né? E aí o caminho foi seguindo. Passa Quatro é uma cidade turística com perfil de turista singular, e eu comecei a produzir queijo para esses turistas, para tentar melhorar um pouquinho mais a renda do leite, né? Que é um queijo com um pouquinho mais de valor agregado, mas é um queijo que não pode ser muito caro, porque o cara que vem aqui, muitas vezes ele não pode gastar muito dinheiro, e aí ele quer levar só um presentinho para casa. Bom, entrei nisso, melhorei o visual, fiz uma etiqueta, melhorei a embalagem, subi mais um degrau. E nesse processo, o pai do meu pai já tinha falecido, seu Zé Laura, mas era um cara que vivia enfiado na minha queijaria, conversando comigo, falando da vida dele. E ele, com 18 anos, foi sócio do pai em um laticínio em Virgínia, onde eles produziam queijo duro. Eles faziam um queijo duro lá, o parmesão,
né? Se chamava de parmesão. E o bisavô produzia isso porque era um queijo fácil de manter na prateleira, não precisava de muito recurso, então se o mercado tinha oscilação de preço, ele conseguia guardar, era fácil de transportar. Eles despachavam esse queijo na estação ferroviária de São Sebastião do Rio Verde, e esse queijo ia de carro de boi, então tinha que ser um queijo resistente, né? E aí ele me narrava as coisas e eu sempre fui muito curioso, perguntava, mas e aí, vô, como é que faz e tal? E ele contava, contava. E nesse processo eu lembrei do meu avô. Falei, pô, minha família produzia esse queijo duro, eu nunca fiz um queijo duro, né? Vou fazer. Eu sempre gostei de queijo intenso, então eu vou fazer para eu comer. E aí eu fiz o primeiro grana dos Laura, que na época era o parmesão. Só era um parmesão. E aí eu fiz, testei, rapaz, maturei ele durante 5 meses e o resultado me encantou. Aí me despertou, falei, tem potencial. Foi meio que uma voz do infinito que soprou na minha orelha. E aí eu comecei a focar e trabalhar nesse queijo. E comecei a levar para minha avó, que ainda era viva, e pedir a opinião dela. Falei, e aí, vó, como é que tá esse queijo? Ela, meu filho, tá muito mais ou menos ainda, não tá parecendo queijo do laticínio que eu vou, não. E a minha avó foi minha grande baliza, cara, até que um dia ela falou, olha, o queijo tá muito bom, agora eu acho que você chegou bem perto. E aí, esse chegou bem perto, já me deu um aval para achar que eu estava produzindo queijo, e foi quando a gente se Muito legal, né? conheceu. Você vê que em nenhum momento você Minha fala história de início de de produção é essa. apoio governamental, em nenhum momento você fala de algum programa que teve. Então, a sua história, que é a história de muitos espalhados pelo Brasil, muitos pequenos produtores, que tem o que ser resgatado, né? Tem uma história. Então, a gente não tem apego a essa história. Né? Você, há pouco tempo, começou a reconstruir um museu, quer dizer, se você não olhasse para isso, aí tudo ia se perder, daqui a pouco não tem mais como se contar aquela história, né? Então é duro, porque fica muito no empreendedorismo, né? Fica muito na. Vou resgatar, vou fazer uma nova vida, vou buscar a história que eu tinha no passado. É bem complicado, é nesse ponto que eu estou querendo chegar. E aí tudo bem, tem a queijaria que tem esse papel, como vários outros, de abrir portas, e aí cada um vai abrindo as suas também, né? Mas se você não tem uma iniciativa, né? Não tem uma proposta coletiva para vamos olhar para a terra, vamos olhar para o produtor, vamos olhar para uma comida viva de verdade. Aproveitando que a Lara voltou, vou trazer para a Lara a conversa agora. Vamos lá. Lara, agora agricultura familiar. Quero que você fale dessa problemática toda. A política pública da agricultura familiar te ajuda aí, Lara? Bom, a agricultura familiar é igual à internet na agricultura. Vai, tem hora que não vai. Tem hora que vai. A agricultura familiar, ela é incentivo, mas a gente tem um limite de crescimento, né? A gente sabe que se a gente quiser transformar essa nossa produção familiar realmente numa indústria grande, a gente vai perder o apoio da política da agricultura, como a gente também vai perder as características. Acho que no nosso mundo tem espaço para todo mundo. A gente só precisa de saber o que quer, né? E vender exatamente aquilo que a gente se propõe. Em termos de registro, tem caminhado em passos bem lentos, mas tem caminhado. Mas ainda não consegui concluir nada a esse respeito. Existem alguns incentivos de empréstimos de Pronaf que a gente consegue para ter um pouquinho de perna, né, para fazer algumas questões, como adquirir animais. Tem os momentos de seca, na hora que o Joãozinho estava falando da questão de alimento. Aqui é muito pequeno, então, na época de seca, a minha dificuldade em produzir esse alimento aqui é enorme. Eu acabo tendo que pedir ajuda para alguns vizinhos. Então, isso tem um certo custo, além do que é o produzido aqui no sítio. Mas o que eu enxergo da agricultura familiar é que a gente consegue buscar a essência, né? Eu percebo assim, dentro de um sonho, quando eu aposentar, eu vou querer mudar para um lugar assim, eu quero ter uma casinha branca, eu quero ter uma janela, eu quero ter um quintal.
Não dava para esperar eu aposentar, porque eu nem sei se nesse país algum dia eu vou aposentar. Mas eu precisava conseguir o sustento tendo esse espaço, né? Tendo essa qualidade de vida esperada. E eu acho que a agricultura familiar proporciona isso para a gente. Agora vamos sair dessa parte mais macro, né, entrar na parte mais micro, que eu percebo que tanto o projeto da queijaria como de vocês e de todo mundo que trabalha com isso, ele depende muito, obviamente, de trabalho, de iniciativa, de sobressaltos, de erros e tudo mais, mas aí o que vai acontecendo é que você vai ganhando uma fidelização das pessoas, você vai ganhando o apoio da mídia, de ver que o seu trabalho é sério, que você tem um propósito, que você tem o que contar. Eu não conheço nenhum projeto que tenha durado, né? Durar 2, 3 anos, qualquer coisa dura, né? Você vai colocando dinheiro, vai perdendo e chega uma hora que você desiste, porque no começo, no lançamento, tudo vai, né? Mas para você transformar isso num projeto de médio prazo, de longo prazo, eu percebo que na Queijaria aconteceu muito isso. A mídia abraçou a gente demais, os produtores abraçaram a gente demais, e o nosso público que foi se educando com a queijaria começa a entender como é que é o queijo da Lara, como é que é o queijo do Joãozinho, quais as frutas que a Mermelé está usando e por aí vai. Então, acho que isso é muito importante. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Rapidamente, assim, a relação de vocês direta com o público que realmente come, quer dizer, o tal do campo à mesa. Então, da mão de vocês, da geleia para as pessoas comendo direto, como que as pessoas acessam vocês, por exemplo, na Mermeleia? Na Mermeleia, por exemplo, para a gente sempre foi muito importante o presencial. Eu sinto que se nós não tivéssemos esse histórico do presencial antes do que a gente está vivendo agora, dificilmente a gente teria a força que a gente tem hoje. Tanto nas feiras que nós participamos, nos eventos em que nós tivemos, nas lojas em que os nossos produtos estiveram disponíveis para degustação, esse retorno imediato do cliente ao degustar o que a gente produziu sempre foi muito importante. Principalmente no nosso caso, que sempre foi bastante ousado a maneira como a gente fazia as combinações dos nossos sabores, né? A gente sempre foi ali por um caminho mais inusitado, assim, por exemplo, o nosso sabor mais vendido ser cebola roxa, para a gente também é uma surpresa. Então, eu sinto que a importância desse presencial anteriormente ao que a gente está vivendo agora nos deixa um pouco mais tranquilos hoje. Então, hoje, como eu já tenho esse histórico de um grupo de pessoas que conhece o nosso trabalho, seja pelos pontos de revenda, seja pelas mídias, a degustação sempre foi muito importante. Então, eu sinto que muita gente que iniciou os empreendimentos alimentícios nesse momento de pandemia, onde existe uma dificuldade de um encontro presencial, também encontrou uma dificuldade de venda. Porque hoje, como muita gente já conhece o nosso trabalho, fica um pouco mais fácil chegar com um sabor novo. Porque como ele já conhece um primeiro, ele já tem uma ideia do que o meu processo vai oferecer como resultado final. Ter tido espaço na mídia, ter tido espaço nos pontos de revenda e ter apresentado uma proposta bastante diferenciada, foi também uma coisa que fortaleceu bastante o nosso caminho nesses 7 anos. A forma também como a gente, nesses momentos, quando a gente conseguia ter esse presencial, normalmente a gente sempre trazia nosso público mais de uma maneira mais para amigos que como clientes, né? Exato. Então isso também ajuda bastante em como poder se acercar a eles, como poder ficar perto desses, entre aspas, clientes que praticamente eles começam a virar amigos e começam a virar essas pessoas que de alguma ou outra maneira eles constantemente estão conosco. As relações que a gente criou nesses anos todos, elas não são relações unilaterais, né? A partir do momento Exato. Que eu tenho uma boa relação com o Fernando, que é um ponto de revenda meu, automaticamente o Fernando também apresenta o meu produto de maneira diferente. E assim vai. Então, seja o ponto de revenda, ou seja o cliente pessoa física, quando eu apresento o meu cliente para o meu cliente, o meu produto de maneira afetiva ou de maneira bastante especial, ele automaticamente vai repassar o meu produto da mesma forma. Então, eu sinto que as relações também foram... Eu sempre vou falar das relações, né? Eu sempre vou
vou chegar fundamentais, né? no quão fundamental são as relações com quem consome, ou com quem revende, ou com quem só aprecia o nosso produto no Instagram. As relações, elas são muito importantes. Então, eu sinto que... Eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu viajei, mas... Responderam, sim. A gente está falando de comida viva, né? A gente está falando de contato, de olho no olho, de experimentar e falar gostei ou não gostei, porque cada um tem um paladar e assim por diante. O que eu percebo, quero trazer para o Joãozinho aí, o que eu percebo é isso. Com a pandemia, né, que ficou tudo mais complicado, obviamente, as pessoas vieram para casa, eu acredito que quem conseguiu se manter, foi o caso de vocês, o caso da queijaria, assim por diante, foi fundamentalmente por causa disso. Fundamentalmente, porque se a Mermeleia for para o Instagram hoje falar vamos fechar, o público de vocês não deixaria vocês fecharem, porque tem essa relação de afeto, tem essa relação de tipo, vimos esse projeto crescer, é gostoso, eles fazem com amor, não vamos deixar quebrar. Eu percebi vários projetos aí, um projeto, por exemplo, que eu posso citar, que é a Casa de Francisca, que falou, pô, não estão mais aguentando, vamos fechar, aí da noite pro dia todo mundo vamos junto, eu mesmo virei mantenedor da Casa de Francisca, quer dizer, não vou deixar fechar um projeto desse. Então eu acredito que quem tem essa coisa genuína, né, um projeto que as pessoas olham e falam assim, isso aqui é demais, não vai acontecer. Joãozinho, você vê dessa mesma forma? Você sabe que eu vejo, né, Fê? A gente está num aperto por conta de pandemia, cara. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, e algumas dizem, inclusive, o ser humano foi feito para viver em comunidade, nós somos carentes, nós precisamos de carinho, atenção, né? E nesse momento de pandemia, a gente precisa descobrir como dar essa atenção para o cliente que procura, né? Muitas vezes isso é difícil, né? Antes da pandemia, eu chegava aqui, abraçava, chamava pelo nome, sentava na mesa, punha dentro de casa. Eu apresento no casarão sede da fazenda, mora a minha avó, com 85 anos, e duas irmãs solteiras, uma com 86, uma com 83. Então a galera chega e conversa com elas, elas recebem. É uma loucura, é uma delícia. E continua, assim, o que eu noto é que os clientes continuam nos acessando e não veem a hora de poder vir para cá, né? Eu acho que a gente está mais carente do que nunca. E essa relação de honestidade com o cliente, de não querer vender uma vez só para o cliente, né? Imaginar que ele vai consumir seu produto e que ele precisa se sentir abraçado pelo nosso produto e que a gente precisa ser honesto, não só nessa relação comercial, mas como com a gente mesmo, eu acho, primeiramente, né? Ser honesto com a gente. Vale a pena tocar um projeto sem brilho no olho, sem carinho, sem afeto? Eu acho que isso não vale a pena. Então, ser honesto comigo e essa honestidade, por isso que a gente quer estar junto o tempo inteiro, ela né? vai Por isso que a gente em tudo está que a sofrendo gente muito nesse vende sentido, hoje. sofre enquanto negócio, mas a gente está conseguindo se virar, então não dá para reclamar, né? Mas fundamentalmente essa carência realmente que os nossos negócios são extensões da nossa forma de ser, da vivência, da Sim. convivência, do olhar, do toque, né? Então, é por aí mesmo. Vou trazer para a Lara agora nesse sentido, que vai ser até barbado que eu vou falar, porque a Lara é dos nossos grandes exemplos nesse sentido. Vocês todos são, mas a Lara é uma pessoa que ela até exagera, ela não faz nada sem ligar para a gente e perguntar se ela pode. Fala, Lara, para com isso, como assim se pode? Ela fala, não, que você é meu mestre, não sei o quê. E aí o mercado do queijo é assim, assado. Então eu quero falar agora de transparência, né? A gente já está chegando aqui na fase final, que eu falei de transparência, que é o que a gente tem muito entre nós aqui, cada um com o seu tipo de negócio e tal. E eu tenho falado isso muito para os produtores, falava pessoalmente quando dava tempo na correria, e eu acho que essa live aqui de hoje fala muito sobre isso. Como, para crescer de forma coletiva, cada um com seu objetivo de negócio e tudo mais, você precisa ser transparente no sentido, errei, olha, a geleia dessa semana não ficou legal, então não vou entregar. Se tiver algum problema, manda falar comigo, entendeu? Na hora de eu pegar o meu queijo, eu estou te mandando o queijo e falar, o queijo não está muito bom. Porque assim, os produtores precisam entender isso, não adianta ficar enganando o seu ponto de revenda. Como não adianta eu ficar enganando o consumidor que a geleia está boa se eu estou vendo que a geleia não está, né? E assim por diante. Então, essa transparência entre nós, que é uma transparência que passa
pela questão da qualidade do alimento, pela questão da verdade de como aquele alimento é produzido, pela questão financeira, que a gente conversa o tempo inteiro, né? Então, o Joãozinho, por exemplo, quando a gente começou a conversar a primeira vez, falou, João, esse queijo tem que ser mais caro. E assim, como ser mais caro? Ser mais caro porque vale mais, a gente tem que realmente jogar para frente. A maioria dos produtores não entendem isso quando a gente fala, não, precisa ser mais caro. Mas peraí, você está querendo pagar mais? Não é que eu estou querendo pagar mais. Para você se valorizar, chegar lá na questão da sua família e tudo mais, a gente precisa levantar isso, porque o leite se paga muito mal. Então, o que é que vai adiantar? A Lara caiu aqui. O que é que vai adiantar, né? Eu olhar para o Joãozinho e falar assim, nossa, que queijo maravilhoso. Quanto que é? É R$ 50? Ah, Joãozinho, você está começando agora, só posso pagar 35. Eu vou chegar para o Joãozinho e vou falar, João, 50 é pouco, eu quero pagar 80. Entendeu? Para mostrar para todo o nosso público que vem na queijaria, que são nossos amigos também, que a gente tem história para contar. Então, essa questão da fidelidade, da transparência é fundamental. O que você tem para falar sobre isso, Lara? É a questão do vínculo, né? Que os rapazes já falaram também. Eu acho que quando a gente estabelece um vínculo, seja o nosso cliente direto, ou seja, os nossos parceiros da cadeia de vender os produtos, isso é muito importante. E esse vínculo tem que ser realmente baseado na questão do respeito. A queijaria, para mim, é realmente um fio condutor, não só de queijo, né, mas enquanto empresa, enquanto aprender a fazer esse fio, a aprender a vender experiência e não só o produto. E aí, realmente, eu tenho essa necessidade da transparência. Né? Por mais que o Fernando e a equipe da queijaria me deixem à vontade até em utilizar o nome da queijaria em alguns momentos. E agora eu vou contar um segredo. Não é só uma questão de respeito, é porque quando a gente pede isso, a dica vem, sabe? De quem já está na estrada, de quem já apanhou. Aí a gente ganha um presente surpresa quando a gente tem nesse intercâmbio aí um com o outro. E a queijaria na rua, para mim, ela é uma experiência muito gostosa, porque eu não me sinto nem ameaçada pelos outros produtores e muito menos de estar ameaçando os outros colegas. Né? A gente realmente se une naquele espaço e a gente percebe as diferenças e as características de cada um e a importância da gente estar junto nessa história. Pensa numa pessoa, viu, gente, que já foi em lugares aí que eu não estava e que falaram mal de mim e que ela colocou o peito na frente assim e fala, pode parar, essa daí, ó. Porque a gente não é unanimidade, graças a Deus, né? Mas a queijaria na rua é isso. Esse congraçamento que a gente faz, uma coisa maravilhosa, e as pessoas, né, enlouquecidas com a possibilidade de olhar no olho do produtor, daquele que ela compra de vez em quando e não sabe direito quem é, né? Então a gente está brincando disso aqui nesse momento por causa do que a gente não pode fazer, obviamente. O que vocês querem falar um pouco, Thiago, Mauro, sobre essa questão da transparência, que é um assunto muito gostoso entre nós, né? E não só de vocês com a queijaria, de vocês com os clientes. A gente sabe que é fundamental isso, mas conta alguns exemplos aí, porque eu vou contar o que tem de produtor que infelizmente coloca alimento ruim na nossa mão e a gente tem que infelizmente devolver e falar, não é por aí o projeto, aqui não é só um ponto de venda, tal. E vocês nunca fizeram isso. Então conta um pouco sobre isso. Eu sinto que a gente tem uma experiência com vocês também, e não é porque a gente está numa live com vocês, mas a gente tem uma experiência com vocês muito particular, porque o crescimento da Mermeleia, ele aconteceu com vocês. Então, em todos os momentos da Mermeleia, nós estivemos com vocês, nos positivos, e foram muitos, a grande maioria, mas também nos momentos em que a gente se perdeu, na produção, na melhoria do produto, na padronização do produto. E para a gente foi muito importante vocês não terem desacreditado do que a gente estava fazendo. Porque vontade de fazer, a gente tinha e tem até hoje. Mas teve um determinado momento em que a gente aumentou a nossa produção, saiu um pouco das nossas mãos e a gente se sentiu perdido ali, né? Então, ter o apoio de vocês em não desacreditar do que a gente estava fazendo e falar, não, calma, olha, vamos ver, olha, não, vou ter que devolver esse porque não está bom, você pode me mandar outro?
E foi muito engraçado, porque nesse aprendizado, a gente entendeu, e eu vou usar um exemplo bastante explícito, que é, por exemplo, em algum momento em que o produto realmente não gerou uma durabilidade suficiente para se permanecer em prateleira. Naquele momento em que a gente poderia ter desistido e falado assim, olha, não temos mais como te entregar algo que vai durar um tempo maior, a gente conseguiu, a partir do apoio de vocês, correr atrás de uma melhoria e ter feito isso de uma maneira transparente foi muito forte para a gente. Porque a gente poderia ter dado uns truques ali por baixo, ter feito algumas outras coisas, e não. A gente falou assim, olha, isso também serve para que as pessoas entendam que um produto natural não tem uma validade de um produto industrial. Então, vamos fazer com que isso seja um pouco mais forte para se permanecer ali, mas ele é um produto natural e ele vai se apresentar como um produto natural. Então, esse caminho que a gente trilhou com vocês, indicando para a gente as melhorias do nosso produto de forma transparente, porque existiram outros pontos de revenda que desistiram do nosso produto naquele momento. O nosso produto em 2015 não é o mesmo produto que a gente tem hoje. A gente melhorou, a gente estudou, a gente se aprofundou, a gente mergulhou ainda mais no universo das geleias para apresentar o que a gente tem hoje. Mas teve um momento, e ali em 2014, 2015, que foi muito frágil para a gente, e diferente de outros pontos de revendas, vocês optaram em permanecer com a gente, entendendo que a gente estava correndo atrás de um prejuízo. Então, essa transparência, ela fortaleceu não só a relação que a gente tem com a queijaria, como a relação que as pessoas tinham com o nosso produto. Porque as pessoas que consumiam o nosso produto na queijaria também acompanharam o crescimento do nosso produto. E tudo de maneira muito transparente e muito clara. Olha, meninos, vieram devolver um produto hoje. Vocês podem trazer outro? Podemos. O que aconteceu? Aconteceu isso. Vamos melhorar isso. Então, foi uma escola que, assim, em qualquer lugar que eu vá falar, olha, a gente foi para Portugal e na queijaria de Portugal a gente falou de vocês. Então, a gente sempre vai falar da história que a gente tem com vocês, porque ela foi... Eu não consigo falar, realmente, eu não consigo falar da Mermeleia sem a queijaria, e em qualquer lugar que a gente vai falar, em qualquer release que a gente faça, a gente vai utilizar vocês como porta de abertura para o mundo. Então, enfim. A importância que tem também isso da transparência, também eu acredito que vai muito de mão dada também com que o outro entenda que a gente trabalha com um produto artesanal. O fato de trabalhar com produto artesanal faz com que é um constante aprendizado. É uma constante mudança, exatamente, porque a gente não trabalha com um produto industrial que todos os dias vai sair do mesmo jeito. Acredito que isso também acontece com os queijos, acredito que isso também acontece com o leite. Então, é um produto que ele vai se transformando e isso vai também criando essa consciência de a gente ir melhorando todas as vezes, entendeu? Então, trabalhar de forma transparente faz com que também a gente se situe em um espaço onde a gente tem que ir melhorando o nosso produto constantemente, ir estudando, ir entendendo o que a gente faz para entregar também o melhor, né? E a gente faz isso até hoje. E é interessante que a gente está falando aqui de comida viva, né? Vocês falando isso e passando qual é a ideia de vocês, que bate com a nossa, a gente no dia a dia, com os Filhos do Queijo, todo o projeto que vocês todos apoiam, né? E já fizeram muita coisa por esse projeto, que é a galera que depois vai lá para o corpo a corpo, para ajudar a educar e tudo mais, vamos passar isso, né? As pessoas precisam entender essa questão, que assim, a gente trabalha com comida viva, não é uma comida padronizada, ponto. Quem quiser falar de artesanal e padrão, está mentindo.
Então, tem muita gente que fala, pô, eu comprei a geleia da Mermeleia semana passada de cebola roxa, agora eu comprei de novo, ela tá diferente. Mas, graças a Deus, ela tá diferente mesmo. Porque Que o bom. projeto é esse, a gente vende comida viva, comida artesanal. E as pessoas que não entendem isso, às vezes não voltam, mas é um preço que a gente paga para educar algumas pessoas para começarem a entender o que é comida e como a gente parou no tempo. E uma segunda coisa importante que vocês falaram, quando a gente tem essa relação, a gente não está aqui só para rasgar seda e falar de que um apoia o outro, mas que é também verdade. Mas até economicamente as coisas funcionam. Porque senão eu não chegaria na pandemia no ano passado e falar, Tiago, tem um evento, eu preciso de 350 geleias para depois de amanhã, você consegue? Lógico que eu consigo, vai ficar de madrugada e vai fazer, vamos aproveitar a oportunidade. Então, isso só aconteceu porque a gente construiu. E tem muita gente que trata a gente como um ponto de venda maravilhoso na Vila Madalena, que tem um nome e tudo mais, e acha que, como o Mauro falou no começo, que depois de 6 meses está ok, beleza, ó, já ganhamos lá o Fernando, então tem que construir a relação. Não adianta... Meu filho, o mais difícil que conquistar o Fernando é conquistar o Luciano. Sem dúvida, o Luciano é a bronquinha da turma. Ela deve estar se divertindo ouvindo aqui. E é isso, quer dizer, como que a gente brinca até com isso, o Joãozinho sabe, eu falo bastante, a gente brinca que a queijaria não é a cheparia, não é para colocar na queijaria o que você tem de pior. É para colocar não também o que você tem de melhor, mas para colocar aquilo que você acredita que seja o seu alimento. Não as sombras. E tem muito produtor que tem aproveitado esse momento, a gente tem falado o tempo inteiro disso, para com essa história de querer vender qualquer coisa só porque saiu daquilo que você queria, porque o seu projeto é isso, aquilo, tudo. O Joãozinho vira e mexe, manda uns queijos pra gente, que fala, ó, esse queijo aqui não dá, mas o Fernando vai aceitar porque ele come tudo mesmo, então, não é isso, é porque tem amor, tem verdade, tem a mão dele, tem o projeto. Joãozinho, falando de transparência, você é o que mais pode falar, que a gente já dormiu junto na mesma cama bêbado, né, Joãozinho? Não precisava começar por aí, né? Mas, falar de transparência com o Fernando, cara, é uma das coisas mais loucas do mundo, né? Como ele disse ali um pouquinho antes, quando a gente se conheceu e eu apresentei os produtos para ele, além de tudo, assim, que foi cola, né? O Fernando não tem jeito. Não tem jeito de conhecer o Fernando, conversar um pouco com ele e não colar com esse cara. Ele tem uma vibração legal, né? Então a gente colou e aí rolou uma noite muito louca e ele voltou dirigindo meu carro, enfim, isso é o atalho. Mas eu tava no início, cara. Meus queijos, até hoje, meus queijos saem da casa fora da curva, eu apanho, isso é um problema. Mas eu lembro do início da nossa relação, quando o Fernando, num dia desse, de sentar numa mesa e conversar, tomando alguma coisa, dele falar assim para mim, João, você tem que entender que a queijaria não é uma loja, ela é a sua plataforma de lançamento. A partir do momento que você entender isso, vai dar tudo certo. E é exatamente isso, a queijaria não é a loja do Fernando, a queijaria é a nossa loja. Então, cara, se você abrisse um ponto hoje, com os custos absurdos, com a burocracia absurda, você colocaria qualquer coisa lá para ser vendida? Não, né? É a loja, é a nossa loja. Então você vai fazer uma seleção de tudo aquilo, como o Fernando acabou de dizer, que você comeria. Uma única vez voltou um queijo de lá, porque eu não deixei o queijo ficar na loja, porque esse cara falou, não deixa, o queijo vai vender, eu vou trabalhar o seu queijo e tal. Falei, Fernando, não, cara, eu não sei se você lembra de um capoeira grande que tava com um estábulo puro nele ali, e eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos levar esse queijo embora, deixa eu levar. E aí eu levei o capoeira embora, mas como ele disse, ele conhece, ele sabe, ele conhece cada um que trabalha, ele sabe da seriedade da gente e ele é o último cara que quer ver você perder alguma coisa que você fez. É o último cara que vai te deixar na mão, né? O Lucas, eu acho que não dá para passar pela queijaria sem falar do Lucas também. E aí eu produzo uns queijinhos pequenos há algum tempo, apanho muito deles até hoje e mandei um lote desses queijos pequenos para a queijaria e o Lucas me manda um WhatsApp, falou, João, eles vieram muito sem complexidade, estão muito jovens, eu gosto deles com bastante linens. E aí eu exagerei no linens, cara, e mandei uns queijos com muito linens, mas muito linens. E aí o Lucas só me ligou e falou o seguinte, falou, João,
Da próxima vez você pode entender muito Linens um pouquinho para baixo, Mas tá? legal. Mas Bom, tá está tudo acabando nosso certo. tempo. Nós Lara, vai vamos dar vender tempo os de uma varjões música aí? daqui. Se não der tempo, a gente vai entrar de novo, que eu quero ouvir. Tem música ou não tem? Chamar o Alex aqui. Chega, Alex. Se cair a live do tempo de uma hora, a gente volta todo mundo para ouvir a música. Porque o Alex é o músico oficial da Queijaria. É o Alex que toca na Queijaria na rua. É o Alex que toca em todos os lugares. Até quem quiser convidar o Alex para tocar nos seus eventos, ó. Só seguir Sabores da Ovelha. Qual que é o arroba do Alex aí? Sabe de cabeça? Eu não sei de cabeça. Alex é Música e Cia. Música e Cia. Arroba Música e Cia. Gente, vamos deixar com o Alex agora para encerrar. Música para nós. Obrigado para todos. Um beijão. Amo vocês, viu? Oi, Alex, meu músico querido. Tudo jóia? Encerra para nós em grande estilo. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se samba, todo mundo bole. Quando se samba, todo mundo bole. Quem não gosta de queijo, bom sujeito é ruim da cabeça, o doente do pé. Eu nasci com o samba criei, e do danado do samba eu nunca me separei.